Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vocês conhecem essa passagem que está em Hebreus capítulo 12, verso 29. Estava meditando esse domingo em casa acerca de Números 16, falando acerca da rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. Eles estavam murmurando, estavam com saudades do Egito, porque lá eles tinham fartura. Mentira, tinha fartura de nada. Mas eles estavam murmurando contra o Senhor, porque estavam no deserto, né, com aquelas dificuldades. Eles não entenderam que aquelas dificuldades no deserto foram dificuldades para que Deus pudesse provar para saber o que estava dentro do coração deles, se eles de fato seriam fiéis a Deus. Enfim, eles estavam murmurando contra Moisés e pior do que isso, eles queriam fazer o sacerdócio que foi incumbido somente a Arão. Queriam estar fazendo o que não foi chamado para eles fazerem. Enfim, resumo, estavam com saudade do pecado e estavam se rebelando contra os ungidos do Senhor. E meditando nesse contexto, nós podemos, depois os irmãos leem, eu não vou ler o texto aqui para ganharmos tempo, depois os irmãos, se puderem, leem o texto de Números 16. Deus provou para toda a nação de Israel de que não foi Moisés quem quis libertar o povo, que se auto-intitulou líder do povo. Não. Foi Deus quem o levantou. Foi Deus quem chamou Arão. E foi provado isso, e nós sabemos que a terra abriu e devorou Corá, Datã, Abirão, todos os seus pertences, seus familiares, todos os seus seguidores, todos eles foram engolidos vivos pela terra e foram jogados no mundo dos mortos vivos. E o povo temeu, ficou desesperado. Moisés, olha só o que você fez. Olha o Deus que nos libertou do Egito, está fazendo essas coisas conosco. E o tempo todo, Moisés instruindo o povo. Obedece os mandamentos para que vocês vivam. Esse Deus que te libertou do Egito, ele exige santidade, respeito, obediência. Escolhem a vida. Se vocês escolherem a morte, vocês serão julgados também. Enfim, e um pouco mais adiante, 250 que foram influenciados, 250 líderes que foram influenciados por essa rebelião de Corá, fogo desceu do céu e os consumiu a todos, morreram incinerados, e ficou como exemplo para nós. O que eu quero chegar com isso, meus irmãos? Essa passagem de Hebreus 12, 29, que o nosso Deus é fogo consumidor, está num contexto de conotação negativa para aqueles que desobedecerem a Deus na nova aliança. Então é importante nós compreendermos isso, meus irmãos, que nosso Deus não mudou. O mesmo Deus que era santo, que exigia santidade e obediência do seu povo, é o mesmo Deus que é santo, que exige santidade do seu povo na nova aliança. O mesmo Deus que castigava no Antigo Testamento é o mesmo Deus que castiga no Novo. O mesmo Deus que era gracioso, bondoso, misericordioso, que recompensava os obedientes, os que temiam a Deus e que guardavam os seus mandamentos na Antiga Aliança, é o mesmo no Novo, na Nova Aliança. Não mudou, meus irmãos. Não mudou. A graça, ela nos educa e nos influencia a renegarmos as paixões da carne. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então o intuito dessa gravação é para que nós possamos compreender que o nosso Deus não mudou, que Jesus Cristo nos deu uma oportunidade de sermos filhos de Deus. Através de Jesus Cristo nós temos a habitação do seu Espírito em nós, temos a promessa da herança, da vida eterna, mas precisamos, da mesma forma, andar em obediência. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, falando acerca dos judeus que negaram a Jesus por suas obras, e ele escreveu lá: considerem a bondade e a severidade de Deus.
para conosco bondade, se permanecermos na sua bondade. Senão, seremos cortados. Ora, se Deus não poupou os ramos naturais, pensa que não vai poupar a nós, que fomos enxertados na boa oliveira. Então, meus irmãos, essa história de que Deus era mais rigoroso no Antigo Testamento não cola. Não tá meus irmãos, não está na Bíblia. Pelo contrário, né? Em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26, está escrito lá, né? Se pecarmos deliberadamente, depois de termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma enorme expectação de juízo e de ardor intenso que há de devorar os adversários. Porque na lei morria sem misericórdia, com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha só como os escritores hebreus na Nova Aliança fala: com mais severo castigo julgai vós, merecedor, aqueles que pisaram, calcaram aos pés o Filho de Deus, insultaram o Espírito da graça, profanaram o sangue da aliança. Nós estamos numa aliança, meus irmãos, mais elevada, mas o nível também aumentou. O nível de exigência aumentou. E é exatamente o que Satanás tem feito em boa parte das igrejas. Baixando o nível da santidade, colocando tudo para Jesus. Jesus morreu por mim? Beleza. Eu não preciso me preocupar mais em lutar contra o pecado. Eu já estou salvo. Uma vez salvos para sempre. Não, meus irmãos. Nosso Deus continua sendo o mesmo Deus que consumiu no Antigo Testamento. Ele consome também no Novo. Vamos ler outros textos aqui muito importantes falando acerca do fogo consumidor. Levíticos capítulo 10, versos 1 a 3. E os filhos de Arão, é uma outra situação. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, também se rebelaram. E olha as consequências, as mesmas consequências que Corá, Datã e Abirão sofreram. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes era ordenado a fazer. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Conotação negativa, de juízo. E morreram perante o Senhor. Nós não podemos esquecer do fogo consumidor que saiu em Atos 5, em que Ananias e sua mulher Safira foram também consumidos, fulminados. Deus não muda, meus irmãos, não muda. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Arão perdeu 2 filhos porque eles se rebelaram contra Deus. Fogo os consumiram. Outro texto, Êxodo capítulo 24, versos 15 a 17. Aqui já num contexto positivo, porque a Moisés obedeceu. Olha só o que está escrito. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés no meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Não consumiu Moisés, nem Arão, nem Ur, que eles estavam lá próximos, Moisés mais próximo ainda, porque eles temiam a Deus. Não há temor? Há fogo consumidor. Deuteronômio capítulo 4, versos 23 e 24. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus. Obedeçam, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem alguma, de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Obedeçam, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Lembra quando Jesus estava expulsando os cambistas da porta do templo, derrubando suas mesas? Seus discípulos lembraram do que estava escrito em Salmo 69, o zelo da tua casa o consumirá. Esse é o zelo, meus irmãos, juízo. Deuteronômio capítulo 9, versos 1 a 3. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus,
um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo as desfarás, como o Senhor te tem falado. Fogo consumidor, denotando juízo, castigo da parte de Deus. Outro texto, Isaías capítulo 30, verso 27. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Contexto de juízo. Ah, Wagner, você está lendo só texto do Antigo Testamento. Já falei para os irmãos que no Novo Testamento o padrão até mesmo elevou de santidade. Deus continua castigando também no Novo Testamento para aqueles que brincam com ele. Deus deseja castigar? Claro que não. Pelo contrário, Deus deseja que todos sejam salvos, todos experimentem da sua bondade. Mas quando ela é negligenciada, ainda que demore, vai chegar o tempo do juízo. Agora vamos ler um texto do Novo Testamento, né? Já que muitos podem estar pensando, você só leu o texto do Antigo. Então beleza, vamos ler o texto do Novo. Hebreus capítulo 12, eu mencionei esse texto no início, agora vamos ler o contexto. Versos 12 a 29. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Está falando de pecados que precisam de arrependimento. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja curado. Então, se arrependa antes que chegue o tempo de você se desviar inteiramente. Se arrependa. Se não se arrepender, vocês vão se desviar inteiramente. E não haverá mais nenhuma possibilidade de ser salvo. Aí continua. Segui a paz com todos e a santificação. Olha aí. Santidade de Deus que precisa ser temida. Sim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Estamos na graça? Cuidado para que ninguém se prive desta graça. Por quê, meus irmãos? Porque uma vez salvos, não estamos garantidos ainda. Aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Então, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha aí, meus irmãos, cuidado! É o tipo de mensagem que pouco se ouve hoje, meus irmãos. Continuando, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Por quê? Porque se desviou inteiramente, conforme lemos aqui no contexto. Depois ele quis herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, não se arrependeu. Não tornou a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e nem fez veredas retas para os seus pés. Ele manquejou e se desviou inteiramente. Não teve mais tempo de arrependimento, não achou mais lugar de arrependimento para Esaú. Tarde demais. Por quê? Por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E a Bíblia o chama de profano. Porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aí ele continua, falando, aplicando para a nossa vida. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os ouviram, pediram que se não lhes falassem mais. Está falando acerca do povo lá no monte Sinai. Porque não podiam suportar o que lhes se mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Moisés, hein? Que falava com o Senhor face a face, obedecia a ele. Mesmo assim, diante da santidade de Deus, ele ficava assombrado e trêmulo.
Mas chegastes ao Monte Sião. Por que Monte Sião? Porque o Monte Sinai foi ruim em si? Não, o Monte Sinai não foi ruim. O Monte Sinai foi o local em que o povo se casou com Deus. Foi algo tremendo, glorioso, maravilhoso. O povo ouviu a voz do próprio Deus, dando para eles os 10 mandamentos. Foi maravilhoso, foi um matrimônio. Quem é que faz um matrimônio e é algo terrível? Não, um matrimônio, um casamento é algo maravilhoso, sublime, maravilhoso. Mas por que Monte Sinai? Porque o povo não obedeceu. Por isso que Deus escreveu as 10 leis em tábuas de pedra, para provar, para testemunhar ao povo de que eles de fato não obedeceriam de todo o coração. Mas hoje, esses 10 mandamentos estão depositados no nosso coração, queridos, no nosso coração, para que nós possamos obedecer de todo o coração. Mas se não houver obediência, o juízo vai ser igual, até superior, que nós falamos aqui de Hebreus 10, a partir do verso 26. Então nós chegamos ao Monte Sião, por quê? Porque nós temos o Espírito e nós o obedecemos. O Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Nós obedecemos à santidade de Deus. Não é que o Monte Sinai em si é ruim, que aquela aliança foi algo ruim. Não, pelo contrário, foi maravilhosa. Só que por causa da dureza de coração do povo, a aliança que nós estamos hoje é superior por causa da nossa resposta e pela habitação do Espírito, pela verdade que nós tememos. Amém, queridos? Aí ele continua. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, uma aliança elevada, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, tá vendo, meus irmãos? Estamos numa aliança mais elevada, temos a habitação do Espírito, temos a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito, que é a manifestação dos dois. Não rejeiteis ao que fala. Lembra o texto que nós lemos aqui de Romanos 11, que eu falei, na verdade? Se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará nós também, meus irmãos. Então vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino inabalável, renteamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Se nós obedecermos a Ele, o servirmos com reverência e santo temor, esse fogo consumidor não vai nos consumir. Mas se nós negligenciarmos aquele que nos adverte do céu, nós vamos sofrer as consequências do fogo consumidor, do zelo, da ira de Deus. Amém, queridos? É condicional a nossa resposta, a manifestação da graça, do amor, da bondade, da misericórdia, da compaixão de Deus. É de acordo com a nossa resposta. Amém, queridos? Nosso Pai é maravilhoso, nosso Deus, Ele é amor, mas também é justiça, fogo consumidor. 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 19. Como filhos obedientes. Olha o detalhe. Como filhos obedientes. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Paixões do mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2 fala? Não se amoldem ao padrão deste século, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Amor, bondade, graça, misericórdia, perdão, bênção? Não se amoldem ao padrão deste século. Transformem-se pela renovação da vossa mente.
tem que lutar contra o sistema deste mundo contrário à lei de Deus. Não pode se deixar influenciar pelo pecado. Sirva a Deus com reverência e santo temor, sabendo que Ele é fogo consumidor. Amém, queridos? Então, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, sede santos também vós, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, Levíticos 20, sede santos, porque eu sou santo. Olha aí, apóstolo Pedro citando um texto do Antigo Testamento. Ah, é lei. Levítico? Por que eu quero saber de Levítico? Né? Não é pra gente hoje. Não, Satanás, é pra gente. Para trás de nós, Satanás. Para trás de nós, nós vamos valorizar a palavra de Deus. Antigo Testamento é a palavra de Deus. E o Novo é uma explicação, é a luz das verdades ocultas do Antigo. O Antigo Testamento é palavra poderosíssima de Deus. Atualíssima. Não precisa de atualização, ela já é atualizada. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Desde o início da criação, Deus já anunciou o fim. Então, hoje, que estamos próximos do fim, a palavra dele continua valendo. Aí ele continua, verso 17. Ora, se invocais como Pai, o Deus que é amor, mas que também é fogo consumidor, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, como vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo que precisa ser respeitado. Nós não devemos profanar o sangue da aliança pelo qual fomos santificados, porque se fizermos isso, haverá uma enorme expectação de juízo intenso que há de devorar os adversários de Deus. No Novo Testamento está escrito isso. Amém, queridos? Para finalizarmos, 1 Timóteo 5, versos 24 e 25. Mas, Wagner, eu vejo tanta gente fazendo tanta coisa assim absurda, muito pior do que aconteceu aqui nesses textos que você falou, e ainda estão vivos. Olha a resposta de 1 Timóteo 5, 24 e 25. Os pecados de alguns são logo manifestos, precedendo o juízo. E em alguns outros vão se manifestar apenas depois. Está dada a resposta. Essa é a resposta. Porque Deus é longânimo. Ele está dando tempo para arrependimento. Mas quem endurece a cerviz, como está escrito em Provérbios, se não me engano, no capítulo 29, quem muito é advertido, endurece a cerviz, será destruído de repente. E em Provérbios também está escrito que quando forem julgados, que não acharem mais lugar para arrependimento, vão clamar a Deus e Deus não vai ouvi-lo. Por quê? Porque estarão já julgados, mortos. Amém? Por isso que em João está escrito, 1 João 5, que há pecados que são para a morte. Esse você não deve nem orar. Então, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Aí ele finaliza aqui no verso 25, né? Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Ou seja, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo será exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Os pecados, sejam eles evidentes e ocultos, todos serão expostos. Então, meus irmãos, que essa palavra possa gerar temor no nosso coração. Que o nosso Deus é fogo consumidor, não se brinca com Deus. Nós precisamos alcançar o equilíbrio, meus irmãos. Como o apóstolo Paulo nos orienta em Romanos 11, 22. Considerem a bondade e a severidade de Deus. Amém, queridos? Então que possamos considerar a bondade e a severidade. Então a maneira como nós vamos nos comportar
Vai ser a maneira como Deus vai nos retribuir. É isso que está escrito em Salmo, capítulo 18. O Senhor vai me retribuir de acordo com a minha justiça. Amém, queridos? Então, segundo as obras das minhas mãos, o Senhor vai me recompensar. Então é isso. Então, mais um vídeo de um alimento sólido, carne, meus irmãos. Não é leitinho, não, é carne. Esse canal aqui, meus irmãos, é um canal de alimento sólido. Porque só assim vamos vencer nesse tempo do fim. Porque só quem se alimenta de carne é que é capaz de discernir o bem e o mal. Amém? Então é isso. O nosso Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Que possamos temê-lo, respeitá-lo e andarmos em santidade. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.